que diabos é isso? 3 letras que amedrontam e assustam e até assombram os alunos do ensino básico, trazendo ares ruins, digamos assim, para algo que é tão simples e fácil, que você faz tanto no dia a dia com outras unidades de medida, grandezas populares como dúzia, dezena, centena, pares, trios, quartetos. O mol, ele tem a mesma lógica que estas unidades de medida e grandezas. Entretanto, ele assusta pelo número exorbitante que ele traz para a gente. Então, queridos, o que diabos é o mol? Mol vem da palavra latina mol, que significa monte, pilhas, coisas ou quantidades substanciais. Isso é interessante, porque quando a gente usa a palavra mol, a gente associa muitas vezes a palavra molécula, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive o sufixo da palavra molécula, né, molécula ali, ele dá a ideia de algo pequenininho, né? Então é um mol pequeno. E o mol é a relação grande. Inclusive os romanos, quando montavam os seus aquedutos, o seu sistema hídrico de esgotos, eles criavam barreiras de pedras que eram chamadas de mols. Então mol é uma coisa grande, molar é uma coisa grande, enorme, robusta, rica. E é daí que vem a palavra mol. Então já começa por aí. Também uma coisa que é interessante, mol em inglês, né, lembra muito mole, que é literalmente um bichinho chamado topeira. Eu até coloquei aqui, eu sempre conto isso, tá aqui a topeirinha, porque é como a gente se sente quando a gente estuda mol muitas vezes, ou no início, quando a gente está pegando as técnicas ou estratégias do mol. Grandíssimas topeiras. Mas tirando a piada ruim, eu quero que você olhe para cá para a gente trabalhar um pouquinho o mol. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre o mol é que é uma unidade de medida para coisas muito, mas muito pequenas. Por exemplo, eu quero comprar uma dúzia de ovos. Você vai comprar 12 ovos. E 12 ovos é uma quantia substancial que você vai consumir durante uma semana, se você é do CrossFit, talvez aí numa tarde, mas é uma quantidade substancial. Pessoas compram dúzias de ovos. Agora, isso porque o ovo é uma unidade de uma matéria, né, de um produto que é macro, grande. Né? Você nota, você consegue enxergar ovos, você muitas vezes pode se alimentar com um único ovo. A mesma coisa para as frutas. Ah, eu vou comprar uma dúzia de maçãs. Pô, você pega na mão a maçã, você nota o tamanho da maçã, é uma coisa grande. Agora, vamos supor que as maçãs não fossem tão grandes, fossem pequenininhas, microscópicas, pulverentas. Essa coisa pueril, muito pequenininha, seria vantajosa de se comprar em dúzias? Por exemplo, areia. Você pensa no grãozinho de areia. Você compraria areia em dúzias? Sal em dúzias? Açúcar em dúzias de cristais de sal? Me vê 12 cristalzinhos de sal. Não. Açúcar, muito menos. Por quê? Porque é muito pequeno. E quando você trabalha com coisas muito pequenas, você precisa de uma unidade de grandeza maior, né? De uma grandeza, maior. Uma grandeza que mensure coisas com um número maior de unidades, ou de entidades, ou de ocorrências. Certo? E é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês. Eu vou falar de uma grandeza que está para a lógica matemática, como a dúzia está para a nossa vida hortifrutigranjeira, só que para a química, que é o mol. O mol da química é igual a dúzia na seção de hortifruti do supermercado. É exatamente a mesma coisa, são exatamente as mesmas continhas e relações matemáticas que você vai fazer, só que você vai fazer com um número diferente de 12, um número um pouquinho maior. Então, vamos ver como esse número nasce pra gente. Antes de só jogar aqui esse número para você, eu vou mostrar como ele nasce para você dar valor. Óbvio que eu não vou entrar no mérito técnico assim do mol, nos experimentos, porque nós já vimos esses experimentos lá na parte de atomística e são bem complexos. Experiências de Millikan, Boltzmann, as próprias experiências de Thomson nos levaram a medir a massa de cargas elétricas, como elétrons, posteriormente a prótons, e a partir da massa de prótons e de elétrons conseguimos, obviamente,
calcular o valor de mol. Então isso é experimental. Portanto, eu vou me fazer valer da massa do próton para poder chegar no número de mols para vocês perceberem isso. Ok? Vamos lá então. Queridos, qual é a massa em gramas de um átomo de carbono? São duas perguntinhas bem básicas para você conseguir enxergar o valor de mol. Para você saber disso, basta você olhar para o carbono e pensar, quantas bolinhas tem no núcleo do carbono? Ah, tem 12. Muito bem. Eu sei quanto que em gramas tem 12 bolinhas? 12 unidades de massa atômica? Sei. Sabe por que você sabe? Porque você sabe quanto vale em gramas 1U. 1U em gramas corresponde a 1,64 vezes 10 na menos 24 gramas, menos 27 quilos se você for passar para quilos. Tá, e daí, professor? Ora, eu tenho 12, então eu vou ter um valor 12 vezes maior que isso. Tudo bem? Então, essa vai ser a minha relação. É assim que eu vou chegar na resposta, no valor correspondente à massa aproximada de um átomo de carbono. Em gramas, em gramas. Tá, mas e para que eu quero saber a massa de um átomo de carbono em gramas? Porque se você sabe a massa em gramas de um átomo de carbono, você sabe a massa em gramas de... você sabe com uma quantia em gramas de carbono a quantidade de átomos de carbono que você tem lá. Imagina você saber quantos átomos de carbono são necessários para escrever o seu nome no papel, ou quantos átomos de carbono eu preciso para gerar X quantidades de quilocalorias em termos de energia, para trabalhar a nível celular, para saber quanto de energia eu posso gerar na mitocôndria celular. Então, é do processo fisiológico, um processo de respiração celular mitocondrial, desculpa. Então, todas essas coisas só foram possíveis graças à noção de parte todo, de massa de um átomo e quantidade de átomos numa amostra. Então, voltemos aqui para a nossa continha. Como é que eu vou fazer essa conta? Bom, primeiro você não vai ficar se atucanando, você vai fazer aproximações. Eu vou aproximar, por exemplo, 1,64 vezes 10 a 24, menos 24, para 1,6, para ficar mais fácil de fazer essa conta. Então, eu vou fazer 12 vezes 1,6 vezes 10 a menos 24, igual a 1 vezes x. Então, vamos fazer essa conta aqui que você tem ali, né, ao lado. Vou passar igual esse 1 vezes x aqui para o outro lado, só para poder continuar aqui com mais facilidade a minha continha desse lado. Quando você quiser fazer uma conta desse jeito, eu vou te dar uma sugestão. 12 vezes 1,6. Você pode fazer assim, ó. 12, se tu quiseres, vezes 1 mais 0,6. Também vai dar a mesma coisa, vai ser super fácil de fazer. Não é difícil, né? Você pode ficar brincando dessa maneira. Né? Vezes 10 na menos 24. Dessa forma. Então, vamos fazer essa conta. Como é que você pode fazer? Você pode separar 1,6 em 1 mais 0,6. Aí você vai ter 12 vezes 1 dá 12. 0,6 vezes 12, pensa assim, ó, se fosse meio vezes 12, daria 6, então dá um pouquinho acima de 6, né? Dá 0,7, 7 alguma coisinha. Mas se você não acredita em mim, você pode fazer multiplicação, né? Ó, 6 vezes 2 vai dar 12, 6 vezes 1 dá 6, mais 1, 7. 7, 2, né? Divide por 10, vai te dar aqui, ó, mais 7,2, tá vendo? Vezes, vou colocar o parênteses aqui, vezes 10 na menos 24, isso vai ser igual a 19,2, tá? Vou colocar aqui para você, ó, 19,2 vezes 10 na 24, menos 24, ok? Que a gente vai aproximar, então, vamos aproximar para 20 vezes 10 na menos 24 gramas. Vamos deixar um algarismo significativo. 20 é a mesma coisa, deixa eu colocar aqui do ladinho, que 2 vezes 10.
2 vezes 10, vezes 10 na menos 24. Quando tem bases iguais, você conserva a base e soma os expoentes. Então você vai ter 2, conserva a base, 1 mais menos 24, menos 23. Então essa vai ser a massa que você vai encontrar. Ó, vou escrever aqui, 2 vezes 10 na menos 23 gramas. Esse é o valor de massa que você vai ter. E para você descobrir a massa em gramas de um átomo, basta você pegar o número de bolinhas que esse átomo tem no núcleo e multiplicar pela massa em gramas de cada bolinha, que é 1,64 vezes 10 na menos 24 gramas. Então, como eu consegui resolver isso? Ó, você pode perceber isso pela regra de 3. Eu peguei 12, que é o número de bolinhas que o carbono tem no núcleo, e multipliquei pela massa de cada bolinha em gramas, que é 1,64 vezes 10 a menos 24, obtido experimentalmente pelas experiências de Boltzmann, Millikan e Thomson. Certo? Então, vou colocar aqui para você, basta você fazer essa conta aqui que você vai chegar lá. Tá, professor, e onde é que tu quer chegar? Ó, eu quero mostrar para você que eu já sei a massa de um átomo de carbono. Agora eu queria que você percebesse uma coisa que é meio surreal, que é o seguinte. Qual é a massa do carbono da tabela? Ah, é 12. Tá, vamos fazer um exercício assim de prática. Quantos carbonos você teria, então, se eu medisse essa massa em gramas? Porque 12 gramas de carbono é uma quantidade polposa, uma quantidade substancial de carbono, eu pego na mão. Diferentemente de 2 vezes 10 a menos 23 grama, que é a massa de um carbono. Eu não como um carbono só, eu não respiro um carbono só, quando eu inalo o CO2, ou expiro, desculpa, quando eu expiro o CO2. Então, eu quero falar de quantidades maiores de carbono, como por exemplo 12 gramas. Vamos tentar fazer juntos esse cálculo. Quantos, veja, átomos de carbono eu vou ter em 12 gramas ao pegar a massa da tabela e convertê-la de U para grama? Vamos fazer isso? Ó, você vai ter aqui então, em um átomo de carbono, um átomo de carbono, como eu recém descobri, você vai ter 2 vezes 10 na menos 23 gramas. A minha pergunta foi, quantos átomos de carbono? Então você coloca um X aqui. X átomos de carbono. Eu vou ter com 12 gramas de carbono, que é a massa da tabela do carbono em gramas. Quando você faz isso, vamos fazer essa conta. Ó, vou fazer a multiplicação em X aqui para você. Você vai ter X vezes 2 vezes 10 na menos 23 igual a 1 vezes 12. Tá vendo? Beleza. Não pisca agora, tá? Ó, eu vou passar esse número para cá dividindo. Vai ser igual, então, a 12 gramas dividido por 2 vezes 10 na menos 23. Desse jeito. Concorda comigo? Tá. Agora eu quero que você me responda o seguinte. De onde esse número aqui veio? Como é que eu vou saber? Ele veio daqui. Ele veio da massa da tabela do elemento vezes esse número aqui. 1,64 vezes a menos 24. Então eu vou fazer uma transformação agora para você. Eu vou pegar esse númerozinho aqui, ó, com muita calma, e eu vou transformá-lo para você. Eu vou transformar ele, sabe em quê? Ó, 12, vamos colocar aqui, ó, esquece as unidades.
Olha só para o número, ok? Ele é igual a 12 vezes 1,64 vezes 10 na menos 23. Desculpa, menos 24. 12 com 12, você vai cortar. Tá vendo? Desse modo. E eu não sei se você entendeu onde eu quero chegar, mas independentemente do elemento que você tenha, você sempre vai chegar nessa mesma conta, que é 1 sobre 1,64 vezes 10 na menos 24 gramas. Ou, vou colocar assim em unidade, só para não confundir. Na menos 24. Tá percebendo isso? Ah, por que? Eu não entendi. Explica de novo. Claro, claro. Quando eu fui fazer essa continha aqui, eu peguei um átomo de carbono e eu associei com 2 vezes 10 a menos 23 gramas. Porque eu tinha descoberto aqui que um átomo de carbono tem essa massa. E eu expliquei para você que para você chegar nesse X, basta você pegar a massa atômica que você encontra na tabela e multiplicar por esse número aqui. Então eu propus nesse exercício que você pegasse a massinha da tabela e visse quantos átomos você vai ter se tivesse ela em gramas. Ao fazer a conta, eu me deparei com essa continha de dividir. Tá vendo? E ao fazer essa conta de dividir, eu tive clareza, me dei conta de que esse número aqui nada mais é que a massa da tabela vezes 1,64 vezes as menos 24 gramas. Significa que sempre que você quiser saber quantos átomos você tem na massa da tabela de um elemento em gramas, sempre você vai acabar dividindo a massa da tabela do elemento pela massa da tabela do elemento. E isso vai dar 1. Então a sua conta sempre vai ser igual a 1 dividido por 1,64 vezes a menos 24, que vai te dar um valor constante, sempre igual a aproximadamente 6,022 e alguns quebradinhos vezes 10 na 23, que a gente vai arredondar para 6 vezes 10 na 23. Entidades quaisquer. O que é entidade, professor? O Exu? Não, entidade é uma coisa contável. Então, esse é o mol, queridos. O mol nada mais é que o número de Avogadro de quaisquer coisas. Eu quero um mol de limões, você vai ter 6 vezes 10 a 23 limões. Eu quero um mol de laranjas, 6 vezes 10 a 23 laranjas. E assim consecutivamente. Como eu disse para você, o mol é a dúzia da química, só que ao invés de valer 12, ele vale 6 vezes 10 a 23. Porque é um valor constante que aparece sempre que você verifica a massa de um elemento em gramas. A massa da tabela de um elemento, desculpa, em gramas. Ah, professor, não entendi. Ó, vou mostrar para você. Vamos supor que você pegue aqui a balança, uma balança, e você pegue a massa de um elemento. Vamos supor que você pegue ali, sei lá, você vai pegar o ferro. Tá aqui, ferro. Tá vendo? Ferro. E aí você vê, qual é a massa mesmo do ferro? Aí você bota aqui, ó, massa do ferro. É, sei lá, vou procurar aqui para você, massa do ferro, 55,8. Ferro, quer ver? Tá ali. Ó, peso atômico, 55,8. Então vamos supor que eu pese 50, masse, né? 56. Né? Se eu pegar 56 gramas de ferro assim na balança e aparecer no mostrador 56, o número de bolinhas de ferro que tem aqui dentro é de 6 vezes 10 a 23. É isso que isso está me dizendo. Sempre que eu pego um elemento e maço ele de acordo com a sua massa da tabela em gramas, eu vou ter 6 vezes 10 na 23 átomos desse elemento.
A primeira coisa que você precisa para que o seu cérebro converse com você é falar esse número. Se você não falá-lo, você não vai entender. Então a maioria dos alunos erra muito mal porque não fala um número. E esse número aqui corresponde a, vou colocar aqui para você, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então esse número aqui vai te dar 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão. Basicamente aí é um valor incomensurável, você nunca falou. Então o número dele é igual a, vou escrever aqui embaixo, 600 sextilhões. É isso que é o mol. Lembrem que se você não falar esse número, o seu cérebro não vai mensurá-lo. Então é essencial que você fale esse número. E que você comece a fazer esse exercício de fala mesmo, né? Ah, um mol corresponde a 600 sextilhões de qualquer coisa. Por exemplo, eu quero um mol de livros. Você vai ter 600 sextilhões de livros. Eu quero um mol de pessoas. Você vai ter 600 sextilhões de pessoas. Eu quero um mol de átomos. 600 sextilhões de átomos. E assim por diante. Então, o que é um mol, queridos? Um mol que é algo muito grande, por isso a palavra mol, de monte, corresponde a 600 sextilhões, ou seja, o número de Avogadro, que foi intitulado em homenagem ao Amadeu Avogadro, um cientista italiano muito célebre. 600 sextilhões de entidades quaisquer. O que são entidades quaisquer? Coisas contáveis. Como o professor falou para você, por exemplo, quero um mol de maçãs. Você tem que ter 600 sextilhões de maçãs. Quero um mol de grãos de areia. 600 sextilhões de grãos de areia. Tudo bem? Esse é o significado do mol. Entendeu? Vamos reforçar um pouco isso, então, justamente aqui na leitura da massa molar, o que a gente chama de massa molar ou massa de um mol. Porque como o professor acabou de dizer, o mol, ele vem a partir da pesagem, vou falar em pesagem grosseiramente, ok? Da massa da tabela em gramas de um elemento. Então, se eu olho na tabela, por exemplo, a massa do cobre. A massa do cobre é de 64 gramas, aproximadamente. 64, desculpa. Eu pego uma balança e eu coloco 64 gramas de cobre. Sempre que você pesa a massa da tabela, que está na tabela periódica, em gramas, você está literalmente juntando, contabilizando 600 sextilhões de átomos daquele elemento. Certo? Então eu trouxe aqui para você um exemplo simples, que foi o exemplo que eu dei do ferro. Se você pesar 56 gramas de ferro numa balança, como a massa da tabela do ferro é 56, isso significa que você vai ter 600 sextilhões de átomos de ferro naquela amostra, na balança, sendo pesados, certo? Então isso é bem importante. E essa mesma análise, ela vale para as moléculas. Por exemplo, vamos fazer a massa molecular do gás carbônico. A massa molecular do gás carbônico vai ser igual a o carbono, vou escrever aqui em cima para você, tá? Ó, o carbono, ele tem uma massa de 12. Tudo bem? 12, a massa da tabela do carbono. O oxigênio tem uma massa de 16. Como são 2, vezes 2. Peguem, por favor, agora comigo e somem esses números. 12 mais 32, 44. Vamos supor que estes 44 aqui
sejam convertidos em sólido, pegue gelo seco, por exemplo, que é o CO2 sólido, e coloque 44 gramas de CO2 assim, ó, numa balança. E aí eu olho aqui na balança e deu 44. Significa que nessa amostra que eu estou pesando, eu tenho 600 sextilhões de partículas. Ah, mas e como é que vai dar sempre o mesmo número? A explicação está no cálculo que eu recém fiz para você. Se você seguir aquele cálculo, você vai ver que sempre que você pega a massa de alguma substância da tabela periódica e pesa ela em gramas, o número que você encontra de partículas é sempre o mesmo. E desta constante, desse número constante, surge o conceito de mol, porque é um número muito grande, certo? Então, se eu pegar 44, por exemplo, gramas de CO2, a gente chama de gramas por mol. Essa é a massa molar do gás carbônico. Significa que você vai ter 44 gramas de CO2 como massa que compreende 1 mol de partículas de CO2. Ou seja, 600 sextilhões de moléculas de gás carbônico. Certo? O maior erro que os alunos cometem no início, e que é natural, é porque, como está escrito 1 CO2, o pessoal acha que 1 CO2 pesa 44 gramas. Mas isso é uma bobagem. É só pensar, tu nunca viu um gás carbônico? Como é que vai ter uma massa tão grande de 44 gramas, um gás carbônico? Não pode. A massa de uma partícula, de uma molécula, de um átomo tem que ser uma coisa muito pequenininha mesmo. Então sempre abram o olho quando eles associam massas. Se eles querem saber massa de substância, o valor nunca pode ser tão grande assim para uma partícula, duas. Tem que ser um valor muito pequeno, porque você está falando de uma coisa muito pequena. Certo? Bom, pessoal, como é muito comum no início os alunos se atrapalharem, o professor inventou um método onde nunca dá errado, mas você precisa segui-lo à risca. Se você não segui-lo, você pode acabar se atrapalhando. Esse método ele é super simples e trabalha basicamente com a organização das informações. Quando a gente fala de mol, você associa ao mol 4 informações básicas. E uma delas eu não vi ainda contigo, que é o volume. Eu já vou ver, tá? Mas vou deixá-lo em stand-by ali. Eu chamei essas informações de esquema. Ali está o esquema. O esquema mostra pra gente quais são as relações que você tem acerca de um mol. Por exemplo, um mol em partículas contém 600 sextilhões de partículas e tem uma massa igual à massa molar, que nada mais é que a massa da tabela em gramas. Então eu vou escrever 2 coisinhas aqui para melhorar a leitura de você sobre isso. Primeiro, o que são partículas? Partículas são moléculas ou átomos. Moléculas ou átomos. Ok? Tá, e a massa molar, o que é? É a massa da tabela periódica em gramas. Só isso. Tudo bem? Vamos focar nas 3 primeiras informações, que são as que a gente tem até então sobre o mol. Bom, como funciona a técnica do professor? Funciona assim. Toda a regra de 3 tem 2 linhas, a primeira e a segunda. A primeira linha sempre tem que sair aqui de cima, do esquema. Disso aqui tem que ser um desses números. Se não for um desses números, já está errado. Já chuta na D, porque está errado. Tu nunca vai acertar. Porque tu estás inventando uma proporção que não existe. A proporção que existe é a proporção que está ali em cima. Então você vai fazer desse jeito, você vai escrever. A primeira linha sempre vai sair do esquema.
que é esse esqueminha que tem ali em cima onde está escrito esquema. Ok? Beleza. A segunda linha, ela vai sair do exercício. Então, quem vai informar para você qual é a segunda linha é o exercício. Se tiver um número no exercício, você só pode usar na segunda linha da sua regra de 3. Nunca na primeira. Se você usar na primeira, você está errando. Entendido? Beleza. Então, vou te convidar agora para fazer comigo justamente essa análise. O primeiro exercício que a gente tem é esse aqui, que pergunta o seguinte: determine o número de mols. Isto está no exercício. A pergunta é: qual é o número de mols? Conseguiu ler isso? Beleza. Então me segue aqui agora. Se ele está te perguntando qual é o número de mols, isso está no exercício, a tua pergunta vai ser: quantos mols? Então eu vou pegar aqui, eu vou até copiar as cores para você ter a mesma corzinha. Eu vou colocar aqui, quadradinho azul. Eu quero saber quantos mols. Essa é a pergunta. Tá vendo? Beleza. Quantos mols tu tem com o quê? Tá, vamos lá. Em 1.28 grama de SO2. Tá no exercício isso? Você vai colocar na segunda linha. Você vem direto aqui e vai escrever 1.28 gramas de SO2. Assim, ok? Beleza. Grama. Vou pegar aqui a corzinha correspondente para você perceber o que eu estou fazendo. Lembra que, quando você aprendeu a regra de 3, professor de matemática sempre dizia, olha, você sempre tem que colocar unidade embaixo de unidade. Lembra disso? Sabe usar isso? Beleza. Então esse é o momento onde a química ela vai deixar de ser difícil para você. Porque aqui nesse lado, tá vendo? Você tem o quê? Mol. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual destes quadradinhos aqui está escrito mol? Mol, só mol. Ah, esse aqui. Não, esse está escrito massa. É diferente. Eu quero só um mol. Por que está fazendo isso? Quando, por exemplo, alguém te pergunta assim, quantos ovos tu bota no teu bolo? Tu responde 2 xícaras de farinha? 2 xícaras de açúcar? 40 minutinhos em fogo 180, bota o palitinho, seu sequinho, tá pronto? Não. Se ele te perguntou um ingrediente, você responde aquele ingrediente. E esse é o grande problema dos alunos. Os alunos erram muito porque se atrapalham nas associações. Isso é muito nocivo. Então, a minha técnica consiste no seguinte. Você vai primeiro até o exercício e coloca as informações do exercício na segunda linha da regra de 3. Depois você vai ler as unidades do que você colocou do exercício na segunda linha. E você vai escolher aqui de cima os valores correspondentes. Por exemplo, se aqui embaixo tem mol, você vai pegar o mol e vai colocar aqui, tá vendo? Se do outro lado, desse ladinho, você tem a massa, você vem aqui e você pega a massa molar. Pronto. Tá aí a sua regra de 3. Simples assim. Mas não grita. Qual é a massa molar do SO2? Daí você vai precisar procurar na tabela. Tá escrito ali, massa da tabela em gramas. Então você vai até a tabela, localiza o SO2, que vai dar 32 mais 16 vezes 2, vai te dar 64 gramas. Pronto, tá aí. Então, a tua regra de 3 tem que ser assim. Eu vou fazer todas as questões, inclusive as do tema, com esse esquema aqui para provar para você. Nenhuma foge disso, nenhuma. Todas saem daqui. Então, se você sempre trouxer essa análise de uma maneira bem clara, sempre obedecendo a regra, tu nunca vai errar, nunca vai ter problema. Então, eu vou escrever aqui essa regrinha de 3 que eu montei do outro lado, ok? Deixa eu colocar aqui para você, Se 1 mol de SO2 tem uma massa de 64 gramas, então, x mol, que é a pergunta, vai ter uma massa de 1,28 gramas. Pronto, simples assim. Vou fazer aqui a continha, então.
64 vezes x é igual a 1 vezes 1,28. Seu x, vou colocar aqui, vai ser igual a 1,28 dividido por 64. Como eu acho muito difícil de fazer essa conta, mas eu sei que os algarismos 1, 2 e 8 casam muito bem com os algarismos 6 e 4, eu vou brincar um pouco aqui, ó. Eu vou pegar 1,28 e vou fazer isso aqui, ó. 1,28 é a mesma coisa que 128 dividido por 100. Né? Ó, vezes 64. Eu sei que 128 dividido por 64 dá 2. Eu sou muito burro, né? Minha matemática é muito burro, deve perceber isso. Então vai dar 2. 2. 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 é facinho de fazer. Né? É a mesma coisa que 2 dividido por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 2, ou 0,12 mol. É isso que você vai ter. Ok? Certo, queridos? Então, conta bem fácil, bem simples, super básica, para você se entreter, para você brincar. Certo? Vamos fazer a outra para ver se o que eu falei está certo? Vamos lá, vou pegar aqui então meu esquema, vou apagar tudo, ó, vamos voltar, vou apagar tudo porque são outros dados, é uma outra questão. Pronto, apaguei tudo. Eu vou deixar a pergunta porque a pergunta é a mesma para as duas, né? Ó, quantos mols eu tenho? Qual é o número de mols? Beleza. Então o número de mols está ali, x mol. Eu vou ter, olha o exercício, em 1,5 vezes 10 na 20 moléculas de bromo. Então vou escrever isso. 1,5 vezes 10 na 20 moléculas de bromo. Tá? Vamos lá. Onde é que está escrito molécula ali? Nenhum lugar. Tá sim. Ó, partículas são o quê? Moléculas. Então você vai pegar essas duas informações. Você vai pegar a informação de 1 mol, porque tem que ser unidade com unidade, e você vai pegar essa informação aqui que é das partículas. Porque é isso que você quer ver aqui embaixo. Você quer ver as partículas. Assim. Tá vendo? Prontinho. Acabou a sua regra de 3. Acabou o seu problema. Certinho? Então você vai ter ali um valor. Deixa eu só puxar esse 23 para cá também, que ele tem que vir para cá também. Assim. Beleza? Então, vou reproduzi-lo aqui do outro lado. Ó, 1 mol. E desse jeito você consegue pular um pouco os probleminhas conceituais, que eles vão precisar de um pouco de tempo para que você pratique, eles vão se encaixando na sua cabecinha. Tem muita gente que acha que tem que entender muito bem a teoria para poder praticar o mol e está errado. Primeiro tu precisa pegar a prática, a mecânica, que depois a teoria vai se incorporando aos poucos em você. Tá? Então não esquece dessa dica do professor. Só tem que ser disciplinado, você só erra se você quiser. Então eu faço uma aposta contigo. Se tu errar uma questão, eu vou olhar teu exercício e eu vou te provar que tu errou porque tu não fez exatamente o que eu te falei aqui. Te provo. Tudo bem? Então, x mol vai ter 1,5 vezes 10 na 20. Pronto, tá aí a sua questão. Agora é só fazer um pouquinho de matemática, já não faz parte da minha alçada, né? Vou fazer aqui rapidamente para você. 1 vezes 1,5 vezes 10 na 20 igual a x vezes 6 vezes 10 na 23. X vai ser igual a 1,5 vezes 10 na 20 dividido por 6 vezes 10 na 23. Sou meio ruim de matemática, então eu vou mexer nesse 1,5, eu não sei fazer conta com vírgula. Então eu vou pegar esse 1,5 aqui, eu vou passar para 3 meios. Então eu vou ter, ó, 3 meios, 3 sobre 2, vezes 6, assim, tá vendo? Vezes 10 na 20 dividido por 10 na 23. Eu sei que bases iguais a gente conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou conservar a base, deixa
Deixa eu fazer aqui de roxinho para você ver. A base é 10, né? Então conserva a base e faz 20 menos 23 dá menos 3, entendeu? Menos 3. Então e agora, professor, como é que eu faço essa de baixo? Ué, super fácil. Eu vou fazer primeiro essa parte aqui, ó, porque eu acho mais fácil. Porque eu sei que 12 vezes 6 vezes 2, desculpa, dá 12. Aí eu vou colocar aqui, ó, 12, e aqui eu tenho 3. Pronto. Mas como é que sai daí agora? Opa, super fácil. 12 e 3 são múltiplos, não são? São. Pois é. Então 12 e 3 são múltiplos de 3. Se eu dividir tudo por 3, eu vou ter a mesma resposta. Vai dar 1/4. Olha como melhorou meu númerozinho. Tá vendo? 1/4. Vezes 10 na menos 3. Que vai ser igual, então, a 1/4, 0,25, vezes 10 na menos 3. Tá, sai daí agora. Claro, claro, deixa eu sair daqui agora. Se você tem dificuldade, eu peço que tu não te precipite, né, pessoal? O problema é que muita gente quer fazer correndo aqui a matemática básica e se atrapalha em coisa muito óbvia. 0,25, por exemplo, é a mesma coisa que 2,5 dividido por 10, vezes 10 na menos 3. Então você vai ter 2,5, conserva a base e subtrai os expoentes na menos 4 mol. Prontinho. 2,5 vezes 10 na menos 4 mol. Matemática deu um pouquinho mais de trabalho, mas já não faz parte da minha alçada. Fiz etapa por etapa só para você perceber. Entendeu?